Olá! O programa Memórias do Legislativo continua com a série especial 30 anos da Constituição de 88. Hoje vamos receber um político goiano que já foi vereador, deputado estadual, deputado federal constituinte, governador, senador, prefeito de Aparecida. Outra dica, ele é natural de Jataí. Seja bem-vindo ao programa Memórias do Legislativo, Maguito Vilela. Muito obrigado, meus cumprimentos a você, Luciana Martins, ao Guilherme Carvalho e a todos os que participam aqui dessa entrevista. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E todo nós também, e nós vamos extrair o máximo aí sobre a participação do senhor na elaboração do documento mais importante da democracia brasileira, que é a Constituição de 88. E para ajudar a gente nessa roda de entrevistas aqui, também recebemos o professor Guilherme Carvalho, que é mestrando em Ciência Política pela UFG, formado em Relações Internacionais, especialista em Políticas Públicas e diretor de pesquisas da Sociedade Brasileira de Estudos do Terceiro Setor. Obrigada, viu, Guilherme? Obrigado a você, Luciana, pela oportunidade, por estar. Obrigado também ao governador por ter aceitado o convite. Tenho certeza que vai ser uma entrevista muito proveitosa. Tá certo, será, com certeza. Bom, entrevistar Maguito Vilela é uma fonte de saberes, porque ele passou praticamente por todos os cargos, né, políticos que existem. Mas a gente vai concentrar aqui nos trabalhos da Constituinte. Eu gostaria de saber o que mais marcou. O senhor participou de um momento de transição, 20 anos de regime militar para a democracia, e o que marcou essa mudança foi a Constituição de 88, ali os trabalhos liderados por Ulisses Guimarães, né? E o senhor estava ali no meio desse turbilhão todo, né? Os trabalhos eram de segunda a segunda, às vezes varavam à noite, né? O que mais marcou, assim, quando o senhor lembra dessa época? Foram momentos marcantes para o nosso país. Eu participei das diretas já, eu participei de movimentos aí que todo o povo brasileiro participava e com motivação. Foi uma época áurea da política brasileira, né? Hoje totalmente diferente. Mas naquela época, inclusive da Constituinte, nós tínhamos grandes líderes políticos, como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, Iris Rezende e muitos outros. E tinha os líderes emergentes, como Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, que ainda não tinham se consolidado como líderes, né? E vários governadores de vários estados brasileiros, né? Nelson Jobim. Então tinha os líderes emergentes também. E tinham líderes muito fortes em todos os estados brasileiros. Foi uma época importante para o nosso país. E todo mundo ansiava por uma Constituição bem democrática, uma Constituição cidadã, como chamava o velho Ulisses Guimarães. Uma Constituição que reconhecesse os direitos individuais, os direitos dos trabalhadores, dos cidadãos de forma geral. E essa Constituição, ela realmente é uma Constituição extremamente democrática, uma Constituição cidadã. E eu tive a honra de participar dela. Foi aonde tínhamos que decidir entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Tinha aqueles que lideravam movimentos pelo... Aliás, a Constituição ela foi construída para ser parlamentarista. Sim. E no final não passou o parlamentarismo, ela ficou uma Constituição presidencialista, mas com viés para o parlamentarismo. É interessante isso. O texto do Arinos acabou não passando. Não passando. Então foi uma época muito importante da política brasileira. E nós vivíamos realmente a Constituinte dia e noite, madrugada, às vezes passávamos a noite inteira discutindo e votando a Constituição. Ulisses Guimarães, ele foi um grande líder, né? Ele percorreu o Brasil, ele enfrentou os cachorros das ruas na época da ditadura. Ele fez um ato simbólico lá em redor da Câmara e do Senado para que todos os constituintes plantassem uma árvore e colocassem lá a placa do Constituinte. E isso tem o bosque está dos lá, do o bosque dos Constituintes. Então foi uma época muito importante na minha vida. Eu estava praticamente começando, né, a vida política. Eu tinha
percorrido apenas 3 cargos políticos, aliás, 2, e estava lá na Constituinte. E eu era um constituinte muito assíduo. Nós começávamos às 6 horas da manhã, praticando esporte lá ao lado da Câmara, lá no Corpo de Bombeiros, ali abaixo do Palácio do Planalto. Todos nós que gostávamos de futebol íamos 6 horas da manhã para o campo dos bombeiros lá, praticávamos esporte lá durante 1 hora e meia, e aí íamos para a Câmara, onde nos reuníamos, e aí era o dia todo, a noite inteira, e às vezes até a madrugada inteira. Bom, a gente ainda vai falar, nós vamos dedicar uma parte aqui especial para o futebol, porque o Marguito, ele jogou com o Lula, o Aécio, estava ali todo mundo juntos, e todo mundo... Pedro Canedo, Jales Machado, Zé Richa, muitos constituintes que gostavam de futebol na época. Nós vamos falar sobre isso ainda, mas antes vamos começar aqui. Como era recebida a bancada goiana ali, porque o estado de Goiás conhecido, né, totalmente pela questão agrária, né? Vocês conseguiam emplacar as matérias, os projetos. O professor também quer perguntar algo sobre isso, nessa questão da nossa agropecuária, né? Assim, se conseguia ou não, se tinha relutância com São Paulo, com Rio de Janeiro. Bom, assim, convergindo isso, porque eu acho que é um tema bastante atual, eu queria saber do senhor, como é que o senhor via a questão agrária, sendo um deputado do estado de Goiás, um deputado que é eleito por uma população em que hoje o índice de Gini nos mostra que numa escala de 0 a 1, o Goiás está em 0,73 em concentração de grandes latifúndios. Então, o que eu queria saber do senhor é porque o senhor aqui, por exemplo, o senhor foi a favor da limitação da propriedade privada, uma das suas votações. Como é que isso converge aí no mundo em que o senhor foi deputado constituinte? Pô, é interessante a gente analisar esse aspecto, porque naquela época também discutia a divisão dos estados, né? Mato Grosso, que se transformou em Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Sim. Tínhamos também uma discussão grande para criar o estado do Triângulo Mineiro, para dividir o Pará, Amazonas e vários, mas passou Goiás, passou Mato Grosso, né? E foi muito bom para o nosso estado, foi muito bom para Mato Grosso, que eram estados que tinham muitas terras devolutas ainda e tinha muitos latifúndios improdutivos. E todos nós na Constituinte tínhamos a consciência de que toda terra, seja ela até na área urbana ou na área rural, mas ela tem que ter uma função social. A terra tem que ter uma função social, ou para construir uma casa, um prédio, um comércio, ou para criar gado, para produzir alimentos, mas ela tem que ter função social. Não se admite tantas propriedades tão grandes, tantos latifúndios, sem produzir aquilo que realmente ela poderia produzir em favor do ser humano, né? Sim. Bom, e na Constituinte o senhor foi titular, né, na Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, e como suplente, porque era a Constituição, gente, era tanta subcomissão, exato, né, governador? Porque como foi uma Constituição voltada às minorias e aos direitos individuais, o que o Ulisses achou bom na época? Fazer e ouvir a população, né? Então, assim, eles recebiam ali a classe das prostitutas, os plantadores de cana, iam mesmo lá. Então, eu gostaria de saber do senhor como é que eram esses trabalhos, porque as pessoas iam lá em Brasília mesmo reivindicar seus direitos, vocês pegavam uma salinha para receber, porque o senhor foi bem com essa pasta mesmo, né, ali das garantias do homem e da mulher. Exato, não. Nós recebíamos todos os segmentos, todos tinham direito à voz, conversavam com os constituintes, reivindicavam os seus direitos, então todos tinham voz e voto lá na Constituinte, os constituintes. E todos aqueles que queriam reivindicar alguma coisa eram bem recebidos, seja
os índios, os negros, as minorias de uma forma geral, né? As religiões. Eu lembro quando teve uma discussão para tirar a Bíblia da mesa da Câmara, da presidência da Câmara. Os evangélicos revoltaram, inclusive o Antônio Jesus, que foi opositor. Exato, protestou. E com razão, por que tirar a Bíblia? Né? Mas, enfim, todo tipo de discussão aconteceu na Constituinte. E eu acompanhava aquilo para e passo. Eu vivi realmente a Constituinte 24 horas. A liberdade religiosa, inclusive, foi garantida, Exato, né? Com exatamente. Bíblia ou sem Bíblia, foi garantida nessa Constituição. Bom, a gente vai continuar entrevistando Maguito Vilela, deputado constituinte. Depois do intervalo, ele vai contar mais detalhes, como eram esses trabalhos. Daqui a pouquinho. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Memórias do Legislativo, 30 anos da Constituição de 88, volta entrevistando Maguito Vilela, deputado federal na época constituinte, que foi titular aqui de várias categorias aqui, principalmente nas minorias, né, homens, mulheres, garantindo aí os direitos individuais. Você sabia que Maguito Vilela se chama Luiz? Pois é, Luiz Alberto Maguito Vilela, nasceu dia 24 de janeiro de 49 em Jataí. Exatamente. Bom, o senhor praticamente ocupou todos os cargos, né, políticos que existem. Faltou aí a presidência, né, no executivo, e tem uma experiência vasta, né, em todas as pastas. Ou seja, o senhor participou, por exemplo, elaboração de orçamento e teve que sentir na pele que é cumprir um orçamento como governador. Exato, né? E como prefeito. E como prefeito também. Como é que é isso? Participar de elaboração de leis, né? Porque na Constituição ali vocês veem tudo isso, né? E depois ter que executar na prática. São duas um coisas abismo? bem diferentes, né? Não. O legislativo e o executivo são funções bem diferentes, mas estão aí interligadas, né? Agora, é sempre muito bom o chefe do Poder Executivo está em sintonia com o chefe ou com o Poder Legislativo, justamente para que não haja choques no futuro com relação à aplicação do próprio orçamento, né? Quando é construído a quatro mãos, facilita muito, né? Tá certo, professor. Faz uma pergunta aí. Mantendo a mesma toada da sua vida política, governador, eu queria saber o seguinte, após ter ocupado tantos cargos, né? O senhor foi de vereador de Jataí até prefeito em Aparecida, né? E percorreu todos os cargos no Legislativo. Eu queria saber da sua história política mesmo. O que foi o maior desafio entre todos os cargos? Qual foi o maior desafio da sua carreira política? E qual foi a maior satisfação? Qual que o senhor diria que foi o seu maior feito como homem público? Olha, o governo do Estado é sempre um desafio muito grande. E eu assumi o governo do Estado, mas eu ganhei as eleições e assumi o governo do Estado com compromissos muito fortes na área social.
E os cumpri todos. Eu não sei se vocês se lembram, o professor Guilherme é muito jovem, mas eu tinha um programa do leite e do pão que todas as crianças pobres de Goiás recebia todos os dias, nas 246 cidades, recebia cada criança 1 litro de leite e um pão. Isso é lógico que deu um trabalho imenso, né? A logística disso não é fácil, mas me deu uma alegria muito grande e me dá até hoje. São muitas pessoas já mais idosas que veem, olha, com a cesta do seu governo, eu distribuía 128 mil cestas de alimentos de 28 quilos, também para todas as famílias pobres, desempregadas em Goiás. E o que eu exigia dessas famílias? Vacinação em dia de todas as crianças, matrícula regular de todas as crianças, senão não exibia os benefícios, frequência nas escolas, não podia ter menino nas ruas, e nessa época não teve criança nas ruas durante o meu governo. Foi um governo que cuidou das pessoas, foi um governo que teve um olhar diferenciado para os pobres. E esses programas todos saíram de Goiás para Brasília, o Joaquim Roriz implantou todos em Brasília, depois foi para o Nordeste, os governadores nordestinos vieram aqui buscar essa experiência, e depois isso se transformou em cartões, em renda cidadã, em renda família, enfim. Mas esses programas sociais nasceram aqui em Goiás em 1994. No Serra Dourada, foi a primeira grande distribuição lá. Bom, esses programas sociais, eles foram muito importantes na minha gestão, mas eu busquei recursos no Japão e colocamos luz na roça. 95% das propriedades rurais, e eu posso dizer isso sem medo de errar, 95% das propriedades rurais foram energizadas no meu governo. Fizemos muitos quilômetros de asfalto, muitos ginásios de esportes, hospitais, escolas. Então, tanto é verdade que na época Datafolha e Veja fazia pesquisas todo ano, e o meu nome figurava entre os primeiros do Brasil. O primeiro durante 3 anos e o segundo durante 1 ano. Então, e eu concorria com quem? Mário Covas, em São Paulo, Rosiane Sarney, no Maranhão, Paulo Souto, na Bahia, e o meu nome sempre figurava em primeiro lugar. O que era isso? Foi cumprir todos os compromissos que eu fiz na campanha política naquela época. Cumpri todos. Não ficou um sem ser cumprido. E busquei recursos, aonde tinha recursos com juros bem baratos e a longo prazo. Aliás, eu repeti isso em Aparecida. Todo mundo achou que Aparecida não tinha jeito, e tinha jeito. Eu busquei dinheiro no CAF, na Corporação Andina de Fomento, eu busquei na Caixa Econômica Federal, busquei no Banco do Brasil, eu busquei no Governo Federal, nos ministérios, e fizemos em Aparecida um verdadeiro milagre lá, em termos de obras e programas sociais, com a construção de muitas creches, muitas UBS, UPAs, hospitais, eixos estruturantes, asfalto em 112 bairros. Então, quando o gestor quer, ele sabe aonde buscar e como fazer para resolver os problemas. Então, eu tive facilidade, tanto na gestão do governo estadual, como também em Aparecida, e tive facilidade de participar lá no Senado, de muitas comissões importantes na Constituinte. Por exemplo, a Comissão da Pobreza no Brasil fui eu quem presidi. E a Marina Silva era a vice-presidente e o Eduardo Suplicy o secretário. Nós viajamos todos os países pobres do mundo e visitamos todas as cidades mais pobres do Brasil para poder fazer um levantamento e que, inclusive, teve muita importância, porque aumentou impostos de álcool, de fumo, de muita coisa para poder canalizar para o social. Bom, e é uma marca registrada, né, governador, a questão da infraestrutura do PMDB, né? Ele Sem trabalha dúvida muito nenhuma. com pavimentação, rodovias. Bom, voltando Porque o Estado precisava. Sim, né? e a Aparecida precisou muito, né? Exato.
enfim, foram 2 mandatos, né? Eu ainda vou perguntar como é que vai ficar esse ano, né? Que está todo mundo querendo saber. Mas voltando à Constituinte, a elaboração do regimento interno foi cheia de dificuldades, muitos debates ali, né? Privilegiando as minorias. Tinha um PT muito forte, um PC do B muito É o que eu quero chegar. aguerrido. Tinha um centrão, que na verdade o que deu dor de cabeça foi o centrão, né? Que era a ala conservadora. O MDB com várias tendências, né? E o Mário Covas mais liberal, né? Com a cabeça mais aberta, ele, Ulisses. Exato. Então eu queria saber como que o senhor posicionou ali com tantos... eu não falo em debates, debates e embates, né? Porque as discussões foram válidas, a Constituição foi feita em 2 anos, menos de 2 anos, né? Há pessoas que falam que foi uma Constituição Frankenstein, mas muitos acreditam que não, que é uma Constituição realmente cidadã. Então eu queria saber como que o senhor se posicionava ali com relação ao Centrão. Olha, eu não participei do Centrão de forma nenhuma. O Centrão tinha ideias muito conservadoras, né? Mas eu não concordava também com muita coisa que a extrema-esquerda pretendia, ou a extrema-direita, porque tinha também né? A extrema-direita, esses rótulos que eram bastante latentes naquela época. Mas eu sempre fui um homem de centro, com um olhar diferenciado para os mais humildes, para os mais necessitados, para os desempregados. Então, eu posso dizer que eu atuei lá, mas no centro ou centro-esquerda, né? Mas não o extremo. Eu acho que a virtude, ela nunca esteve nos extremos. A virtude sempre esteve no meio, né? O equilíbrio sempre esteve no meio, não nos extremos. Então, era aquela guerra, né? Uns defendiam um ponto de vista, outros outros. E eu, na realidade, eu aprendi muito, porque tinha os grandes políticos da época, né? Os grandes O senhor foi vice-líder do Mário Covas, né? Fui vice-líder do Mário Covas, me tornei um grande amigo dele. O apoiei para presidente da República, ele vinha para cá, para Goiânia, e era comigo aí o tempo todo, visitando as universidades, fazendo aí discussão com muitos segmentos, né? Caminhávamos na rua. Eu lembro que a última vez aí caminhamos eu, o Serra, o Mário Covas, o Fagner, aquele cantor lá do Nordeste. Então era uma época que os políticos eram muito ativos e não tinha medo de enfrentar as ruas e de conversar com o povo. Como tem hoje, né? Hoje Exatamente. todo mundo tem medo de levar um ovo aí na cabeça. Bom, a gente vai continuar conversando com o deputado federal constituinte, ex-governador de Goiás, ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela, sobre os bastidores, como era ali na hora do cafezinho, um tentava convencer o outro na aprovação das matérias. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O mundo mudou, as necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral.
Programa Memórias do Legislativo volta com a série 30 anos da Constituição de 88. Hoje estamos recebendo o ex-deputado federal constituinte Maguito Vilela, que já foi governador de Goiás, prefeito de Aparecida, vereador. Ele é lá de Jataí, começou a vida bem humilde, começou como engraxate, né, Exatamente. Governador? E foi com muita dificuldade. E, por incrível que pareça, o primeiro partido dele foi o Arena, né? Tinha Arena 1 e 2. Era 2, era jovens. mais dos jovens, né? Era mais liberal. E depois, quando abriu-se, a lei abriu, né, para outros partidos, acabou com o bipartidarismo no Brasil, ele ingressou-se no PMDB e nunca mais saiu. Esse aqui é fiel ao partido que começou. Voltando aos trabalhos da Constituição, governador, o senhor, na época, apresentou uma emenda muito importante que foi a favor, para se acabar a reeleição. Acabou que ela não foi votada, né? Aliás, foi votada, mas não passou. E o senhor ainda pensa da mesma maneira até hoje? O senhor ainda é contra a reeleição? Penso, eu votei contra. Na época, o Fernando Henrique criou o Instituto da Reeleição, mandou para o Senado e para a Câmara. Eu votei contra, fiquei contra, percorri o Brasil todo contra. Inclusive, tem uma entrevista minha histórica na Roda Viva com os maiores jornalistas do Brasil, e eu provei que a reeleição iria ser ruim para o país e por isso eu era contra. Na época, eu e o Mário Covas, os únicos dois contra a reeleição, e eu saí Brasil afora. E qual que é o argumento maior? O argumento maior é que reeleição de 4 em 4 anos, quem entra, às vezes, despreparado, ele já fica pensando na reeleição, já fica juntando recursos para fazer obra só no último ano e também recursos para poder sustentar a sua reeleição. Isso é danoso ao povo, né? Obra você tem que fazer desde o primeiro dia que você entra numa prefeitura ou num governo do estado ou no governo federal, você tem que fazer, logo no primeiro dia você tem que fazer obras. E é possível porque a fazer. campanha te mostra tudo que você precisa fazer. Você assume esses compromissos. Então, muita gente, o primeiro ano é para consertar a casa, é para botar o trem no trilho. Conversa. Eu, no primeiro dia que eu fui prefeito em Aparecida, eu convoquei todo mundo e começamos a roçar lá o mato que estava enorme lá em Aparecida. Quando eu governei Goiás, o primeiro dia de governo eu já tive uma obra em andamento. Eu acho que o executivo ele tem que procurar resolver as demandas do povo imediatamente. Com o que e tem, a reeleição, ela mostra o contrário. Aqueles que são menos preparados, eles esperam o último ano para investir para poder ser reeleito. Enquanto isso... E aí cria os grupos, a corrupção corre solta, ninguém segura ninguém, incha as prefeituras, o Estado e a União, como estão hoje, gigantescos, né? Há tantas prefeituras quanto os estados e o país, e isso é extremamente adverso às demandas da população, seja de uma cidade, de um estado ou do país. Então, reeleição precisa acabar. O povo precisa ir para as ruas para mostrar que reeleição tem sido um desastre para o nosso país. Teve um problema com a Dilma, teve problema com muitos e muitos aí, mas em função de reeleição. Quer dizer, muita gente acha, às vezes, que um partido faz coisas erradas para enriquecer os seus membros. E às vezes não é nada disso. Eles estão fazendo coisa errada para sustentar o poder por mais 20, 30, 50 anos. E para isso tem que ter recurso. E aí é que começa a desandar tudo. Então, eu acho que tem que ser eleições com 5 anos, de vereador a presidente, não tem justificativa senador ter 8 anos de mandato. Eu ia para a tribuna do Senado e me posicionava contra essa situação. Por que o vereador é 4, o presidente da República, na época que eu fui eleito, era 4, deputado federal e estadual? E por que o senador tinha que ser 8? 8 anos. Não pode ter isso. Tem que ser o mandato de 5 anos, de vereador a presidente, sem reeleição para o executivo. Esse é o ideal para o país.
E acaba que fica igual o professor falou, porque são 4 anos com reeleição, então são 3 anos de trabalho, entre aspas, e o último ano já preparando, né, as próximas eleições. Enquanto isso, a população desassistida ali, né, precisando. E o indivíduo que entra no poder, sabendo que ele tem 5 anos, ele começa a trabalhar no primeiro dia e para no último dia, em 5 anos dá para fazer tudo aquilo que um administrador queira fazer. Mas aí o senhor, no caso, é a favor da reeleição, mas com um prazo, então, né? No caso, não consequente. Poderia até voltar. Não pode ser seguidamente. Sim. Seguidamente é que cria os problemas todos, né? Entendi. Professor, nessa toada aí, tem algo a perguntar também? Sim. Governador, o PMDB que o senhor participou na Constituinte e o MDB atual, nacionalmente falando, são bastante discrepantes em relação às posições, né? O senhor mesmo, em uma resposta anterior, o senhor havia dito que o senhor era um político de centro, com algumas tendências à centro-esquerda, porque tem ali uma preferência por temas mais sociais. Sem nenhum tipo de juízo de valor sendo feito aqui, atualmente o MDB ocupa o Executivo Federal, e o presidente Michel Temer, após o lançamento do documento Uma Ponte para o Futuro, tem encampado posições que não eram posições tradicionais do MDB, do antigo PMDB, da Constituinte, por exemplo. Vocês defenderam nacionalização do solo, estatização do sistema financeiro, soberania popular, entre tantos outros. E hoje tem se iniciado um programa de privatização, né, de desestatização. Como é que o senhor enxerga? O senhor acha que o MDB atual está acompanhando os novos tempos, ou o senhor acha que é um outro partido totalmente diferente daquele da Constituinte? Não, professor Guilherme, na realidade, naquela época se exigia um comportamento e hoje se exige outro. Por quê? Por exemplo, o Estado de Goiás, vamos dar um exemplo aqui para Goiás. Na época do Mauro Borges, precisava de criar os órgãos que foram criados, a Metágua, a Iquego, a Goiás Industrial, Goiás Rural, e vai por aí afora, Saneago, enfim. Mas hoje não tem mais necessidade do Estado ser Estado empresário. Os empresários são extremamente competentes e fazem melhor do que o Estado. O Estado, ele foi inchando, ele foi se agigantando. Hoje, para você sustentar esse gigante, cobra-se impostos altíssimos para sustentar essa máquina gigantesca. Então, com o passar do tempo, nós enxergamos que precisava mudar o comportamento do Estado, e precisa mudar. Naquela época, não. Naquela época, a Petrobras era extremamente importante para o país, hoje já não tem essa importância toda, e outros, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, são ainda muito importantes, porque fomentam o desenvolvimento, são molas propulsoras do nosso desenvolvimento, mas tem muitas empresas de economia mistas, empresas que não precisam, não tem mais razão de estarem amparadas pelo Estado, porque a iniciativa privada faz muito melhor. E outra coisa é que o Estado hoje, as prefeituras, os estados e a União estão extremamente sobrecarregadas, né? É o caso da Previdência, por exemplo, né? A grande maioria manifestou contra a Previdência. Se não fizer a reforma da Previdência, o país vai quebrar ali na frente. Isso está escrito, né? É uma tragédia anunciada. Quem ganhar a presidência vai ter que fazer a reforma, porque não tem economia que sustenta isso, o gigantismo dessa Previdência, né? Então, eu acho que cada tempo é um tempo e você tem que se comportar de acordo com o tempo em que você está vivendo para solucionar os problemas do povo. Quais são os problemas do povo hoje? Desemprego altíssimo, né? Então precisa de trabalhar para gerar empregos. Você tem que atender as demandas da população, porque senão você não consegue nem governar, né? A população vai para as ruas, hoje é muito mais exigente, cobra muito mais do que antes, então cada tempo tem o seu tempo.
E que não volte a inflação também, né, governador? Exato, Que eu a acho que inflação está controlada, brasileiro os juros traumatizado. estão controlados, quer dizer, esse é o dever de casa que está sendo feito e que precisava ser feito, porque com inflação descontrolada, juros altíssimos, isso, o desemprego só vai aprofundando, isso é ruim para todo mundo. Bom, e é um fantasma que ninguém quer que volte, né? Bom, a Constituição, governador, ela sofreu 99 emendas de lá para cá, desde que foi promulgada, né? É a necessidade de adaptação. Justamente, a adaptação, porque o mundo não para, né? Nós mudamos, o mundo também, a tecnologia época veio não tinha aí. as ferramentas tecnológicas que tem hoje, nem foram previstas na Constituição. Justamente. E de acordo com essas 99 emendas, há juristas que pensam que uma nova Constituição deve ser feita. O senhor concorda ou não? Você acha que outra Constituição deve ser feita? Eu até concordo, desde que sejam eleitos só para fazer a Constituinte e sair da vida pública. Aí sim, mas se for fazer uma nova Constituinte por esse mesmo Congresso, vai ficar pior do que está. Que o texto já é considerado grande, Exato, abrangente, dá margem para várias interpretações. Seria a Constituinte originária e não derivada, né? A Constituinte originária é aquela que você elege os constituintes exclusivamente para fazer a Constituição. Só. Aí abandonam a vida pública. Bom, vou mostrar uma foto agora, né? Vamos mudar de assunto um pouquinho, ainda no assunto. Como deputado federal constituinte, Maguito Vilela era do time de futebol. Ele é muito ligado ao futebol. Já foi presidente do Vila? Não. Fui presidente da Jataiense. Jataiense. Né? E sou sócio do Goiás. Que pena que o senhor não foi do Vila. Refundamos lá a Aparecidense, né? Com um grupo lá de... enfim, eu sempre fui muito ligado ao esporte. E a todos os esportes, acho que é importante. Bom, e ele também é pai de Daniel Vilela. Fui vice-presidente da CBF. Da CBF. Exato. Então eu não sabia, isso é até bom a gente saber. Exato. Jogou bola também? Também. Né? E jogava bola no time de futebol lá da Constituinte. A gente está mostrando a foto aí da época. Ele do lado ali de quem? Zé Richa. Quem mais que está nessa foto? Aécio Neves, Lula, Vitor Boaz, Pedro Canedo, todos os constituintes que gostavam de futebol. E quem que era bom de bola? Ali todos conheciam o futebol, né? Mas tinha uns que destacavam mais. O Zé Richa, por exemplo, era dos mais velhos, mais gordo, mas muito bom de bola, né? O Lula era um becão de dar balão, mas jogava firme, né? Tinha o Zé Genuíno também, que não aparece nessa foto, mas gostava muito. O Aécio Neves, que participava de todos os treinos lá da Constituinte. Então era uma turma boa, todo mundo entendia de futebol. Porque quem não entende não vai, né? Sim. É só mesmo quem é do ramo, né? E não tinha embate ali não, ali estava jogando bola, bola, ninguém falava de trabalho. Nada, não. E tinha um bom relacionamento, todos nós tínhamos bom relacionamento. Que bom. De todos os partidos políticos. Governador, olha, foi uma honra ter entrevistado o senhor, saber um pouco dos bastidores, né, da elaboração desse texto, dos trabalhos do senhor também no governo de Goiás, em Aparecida, né? O professor também agradecer a participação dele aqui e deixar ali as considerações finais do senhor por ter participado desse documento aí, a Carta Magna de 88. Olha, para mim foi uma honra muito grande voltar aqui à Assembleia Legislativa, que foi o meu segundo espaço político, né? Primeiro foi a Câmara de Vereadores de Jataí, segundo aqui a Assembleia Legislativa, onde deixei aqui grandes amigos e gosto muito aqui desta casa. E a honra maior de ser entrevistada aí por você, Luciana, e pelo professor Guilherme. São duas pessoas que estão procurando resgatar ou contar a história correta, né, da nossa política, tanto do Estado como do país, o que aconteceu na Constituinte de 88. Isso é muito importante, parabéns a vocês. O professor Guilherme ainda muito jovem, né, mas muito preparado e, por certo, vai dominar com muita facilidade aí tudo aquilo que aconteceu na política nos últimos 30, 40, 50 anos, com muita facilidade. E você, Luciana, aí com muita... Não tão jovem assim, né, governador? Com muita competência, né, com muito equilíbrio, com perguntas inteligentes.
me deixou realmente muito feliz. E eu sempre disse, a história ela tem que ser bem contada, a história ela tem que ser verdadeira, porque é ruim quando você lê alguma coisa, depois você lê outra, é totalmente diferente, você vê em quem que eu vou acreditar, qual que é a verdadeira história, né? Então, é importante você dominar a história política do seu estado e do seu país, porque isso vai servir muito para esta e as futuras gerações que haverão de nos suceder. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos, e é um arquivo vivo. Vindo dele é outra coisa. Isso aqui vai ficar registrado aí no site da Assembleia Legislativa, no memorial do Legislativo, a qualquer momento. Tem outros vídeos também, documentários de toda a história do Parlamento Goiano. Agradecer ao professor Guilherme, como o Maguito falou, não era nascido ainda em 88, né? Porque a Constituição tem aí fazendo 30 anos esse ano. Ele só tem 26 aninhos, mas é um estudioso do assunto, está atrás e está ajudando muito a gente aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Luciano, mais uma vez por participar e muito obrigado, governador, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você também que nos acompanhou. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso canal digital, que é o 61.2, e tem também nossas redes sociais. Até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade.